Você conhece um síndico que se elege com base em procurações e ninguém pode dar mais opiniões ou a votação sempre é a mesma porque essas procurações nunca são questionadas? Nesse vídeo, eu vou te ensinar que é possível destituir um síndico mesmo que ele se utilize de procurações. Esse vídeo é um pouquinho diferente. Meu nome é Rafael Dias, advogado imobiliário, e você está no meu canal sobre direito imobiliário. Então, deixa aí desde já o seu joinha, o seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as novas atualizações, os novos vídeos que eu coloco por aqui. Como eu disse, esse vídeo é um pouquinho diferente porque nele nós traremos um conteúdo um pouco mais didático, como desconstituir um síndico que se elege por procurações. Vamos lá. Aqui está o nosso conteúdo de hoje: destituição do síndico que se elege por meio de procurações, né? Primeira coisa que nós temos que verificar aqui, a destituição do síndico que abusa, né, desse direito de procurações. Não é errado utilizar procurações para eleição, para votações, é lícito. Só que existem condomínios que infelizmente estão aí tomados por um poder abusivo com base em procurações em que, por mais que você tenha unanimidade dos presentes de acordo com determinada votação, as procurações dão poder para uma única pessoa na Assembleia decidir os rumos de tudo e o síndico acaba virando um tirano, um poder totalitário e abusando do seu direito. Então, o que fazer nessas hipóteses é o que a gente vai ver hoje aqui no nosso canal. Primeiramente, você tem que entender a base legal da destituição do síndico, né? O direito de destituir o síndico ele está no artigo 1349 do Código Civil, que diz assim: a Assembleia especialmente convocada para o fim estabelecido no parágrafo 2º do artigo antecedente, que fala sobre a destituição do síndico, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Tá? Então aqui estão os critérios para vocês colocarem uma base legal para a destituição desse síndico, né? Irregularidades, podem ser irregularidades fiscais, irregularidades tributárias, tá? Que é não pagamento de tributos ou etc, gerar multas e por aí vai. Não prestar contas, ou seja, não ter transparência. Ah, mas o síndico usa as procurações para a prestação de contas dele ser sempre aprovada. Também tem síndicos que fazem isso, né? Usam das suas procurações para que a sua prestação de contas sempre seja aprovada, mas vocês podem também conseguir superar essa situação, né, por meio das sugestões que eu vou colocar aqui com base na legislação, ou não administrar convenientemente o condomínio, que é a má gestão, a má gestão, tá? A má gestão do condomínio. Então, aqui estão as hipóteses: irregularidades fiscais, trabalhistas, tributárias, não prestar conta, for um síndico que não é transparente em tudo que ele faz, que ele não administrar convenientemente o condomínio, ou seja, a má administração, vocês podem se unir aí com o pessoal, que a gente vai falar o quórum daqui a pouco, para destituir o síndico, tá? Maioria absoluta, como diz aqui nesse artigo desta lei, mas o que de fato seria maioria absoluta para essa votação ser possível? A maioria absoluta é mais da metade das frações ideais
e não apenas daqueles que estiverem presentes. Então, a maioria absoluta não é aqueles que estão presentes. A maioria absoluta do condomínio é aqueles que representam mais de 50% das unidades. Se tem 100 unidades, então 51 unidades é a votação para destituir um síndico. Então, tem um trabalho a se fazer para conseguir convencer as 51 unidades, por exemplo, a maioria mais um, para fazer esse trabalho, essa convocação de assembleia, que a convocação precisa de menos, né? Mas a votação para destituir precisa do voto dessa maioria absoluta, né? Em primeiro lugar, não seja condescendente, não seja um condômino passivo. Entre em ação e questione as procurações utilizadas pelo síndico. Tá? Verifique as procurações se estão regulares, cobre a firma reconhecida. Você pode, a lei, o Código Civil determina que aquele a quem exige-se a validade do instrumento, pode cobrar que o outro que exibe prove a firma, prove a origem da assinatura. Então você pode cobrar sim que tenha assinatura reconhecida, firma reconhecida no documento. Prazo, né? Às vezes passou da validade, é uma procuração que tem mais de 2, 3 anos. Vocês podem questionar se essa pessoa tem se essa pessoa tem ciência que a procuração ainda está nas mãos desse síndico. Poderes específicos, cuidado. Você também que concede uma procuração, não conceda uma procuração para tudo. Procuração para aumentar condomínio, procuração para aumentar o salário do próprio síndico. Cuidado, sempre coloque poderes específicos. Eu dou a procuração, mas a minha procuração não vale para aprovar contas, não vale para aumentar o próprio salário, minha procuração não vale para, de maneira cega, aprovar prestação de contas. Então peça que seja comprovada a prestação de contas por e-mail, que seja solicitado o aumento de salário por e-mail, para que você possa autorizar isso e assim colocar em poderes específicos autorizados na procuração. Se a procuração é genérica e vale para tudo, o síndico se tornará um tirano, até mesmo contra você, porque você não vai conseguir mais revogar as decisões que ele tomar no seu nome. Você está dando um cheque em branco para essa pessoa, que pode aí gerar problemas terríveis para o condomínio. Não passe uma procuração como cheque em branco. Sempre coloque prazo, define o prazo, 6 meses, pode ser um ano, 2 meses, só para uma assembleia em específico, e coloque poderes específicos também, para que não seja genérica, dando poderes absolutos. Procurações genéricas ou em branco, com data vencida ou sem poderes claros, podem ser anuladas judicialmente. Você pode colocar aí, a procuração não tem poderes específicos, então questionem. Ó, ele está com um monte de procuração genérica. A procuração não diz que ele tem o poder de aprovar as próprias contas, não diz que ele tem o poder de aumentar o próprio salário e etc. Questione, né? A ação anulatória, ela pode questionar essas procurações como cheques em branco. Às vezes as pessoas que passaram essas procurações nem sabem o que essa pessoa está fazendo. Peça em assembleia para que as procurações sejam exibidas e arquivadas em ata. Tá? Então fala, eu quero ver uma por uma das procurações, quero ver quais são os poderes que estão nessas procurações, e eu quero também que, juntamente com a ata registrada no cartório, eu quero que essas procurações também sejam arquivadas juntamente com essa ata da Assembleia. É possível pedir isso, né? Então, se o síndico se recusar a arquivar as procurações junto com a ata da Assembleia, também pode considerar uma ação judicial de nulidade, porque se ele está votando com força das procurações, ele tem que exibir essas procurações para serem questionadas e verificadas, conferidas pelos, pelos condôminos. Não existe procuração invisível. Né? Você pode iniciar uma ação de exibição de documentos pedindo para que ele exiba essas procurações também. Então sempre tem algo que se pode fazer. Reúna provas da má gestão do síndico. Aqui tem algumas orientações para que você tenha provas da má gestão para poder enviar para os demais condôminos, né? E outra, todos os condôminos têm direito de saber os dados dos demais condôminos. A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica quando vocês têm um bem em conjunto.
todos são donos de tudo e devem se conhecer. É obrigação de cada um poder acessar os dados de quem é proprietário do condomínio, porque vocês têm essa conexão. Então, se vocês têm de fato essa conexão, não tem segredo de dados entre um e outro. Vocês podem entrar em contato, notificar a administradora a exibir, a te informar para você o dado de todos os condôminos. Todos os condôminos com número de matrícula, se a administradora do seu condomínio se recusar a informar essa situação, você pode processar a administradora do condomínio com uma ação de obrigação de fazer, tá? E ela vai ser condenada a lhe apresentar todos esses dados. Você pode entrar em contato com esses condôminos e informar, às vezes, que eles não sabem o que está acontecendo no condomínio e pedir uma reunião presencial com cada um deles, porque a lei é feita para que haja transparência e comunicação entre todos. Não existe agente secreto em condomínio, porque o bem é comum e a lei e a transparência é a regra. Tá? O sigilo é a exceção da exceção só em casos de vida ou morte, em casos de problemas de saúde, etc. Tá? Então, a má gestão ela se configura na falta de prestação de contas. E aqui eu não digo apenas a falta de prestação de contas, mas uma prestação de contas inadequada, né? Ele presta contas incompletas, presta contas sem documentos fiscais, né? Ele não exibe documentos fiscais. E aí você fica questionando a administradora, cadê as notas fiscais, cadê os documentos fiscais? Ele não exibe nunca. Isso também é falta de prestação de contas e você pode sim se valer de uma ação judicial, de exibição de documentos, de contestação dessas contas, porque as notas fiscais estão omitidas, apresenta só recibos, os PIX ali e as notas, né, que confirmam. Ausência de assembleias obrigatórias, né? Ele não faz as assembleias obrigatórias, só faz extraordinária para aprovar algo que ele quer, mas as obrigatórias não são feitas, irregularidades administrativas, abusos, autoritarismo ou uso político do cargo, né? Então, o abuso, né, se mostra quando eh, vale apenas a vontade dele, a opinião dos demais não é levada em conta, autoritarismo, a brutalidade no comportamento em relação aos demais condôminos, uso político do cargo, ou seja, ele quer se perpetuar no poder, e é bom que nos condomínios também haja uma alternância regular de substituição, né? Conflito de interesse, usa as próprias contas pessoais para gerir as coisas do condomínio, confunde o patrimônio do condomínio com o patrimônio dele, comete atos bancários ou operações financeiras em nome do condomínio para beneficiá-lo. Cuidado com isso, tá? Vocês também podem tomar uma atitude como condôminos. Pode-se convocar também, se vocês quiserem, uma auditoria independente para reunir parecer técnico para que seja feita uma transparência em toda a documentação do condomínio, para que vocês tenham em mãos, né, um fundamento claro para ir arguir o impedimento deste síndico. Solicite assembleia de destituição, é mais ou menos um impeachment, né? É um impedimento onde vocês vão poder destituir. Então, qual é o quórum para vocês fazerem o requerimento dessa destituição? Se o síndico não convocar por vontade própria, vocês pedindo, né, para ele convocar essa assembleia, um quarto dos condôminos das frações ideais pode assinar um requerimento para a convocação da assembleia conforme o Código Civil. Ou seja, a quarta parte do condomínio. Se tem 100 unidades, serão então 25 unidades, um quarto do condomínio poderá aí pedir essa assembleia para destituir o síndico. A destituição só ocorrerá se 51 unidades, que é metade mais uma, votarem a favor desta destituição. O requerimento ele pode ser dirigido para a administradora do condomínio para fazer a convocação. Se a administradora não quiser receber esse documento, mande por carta, pelo correio com aviso de recebimento, ou mande por e-mail. E se mesmo assim não convocar a assembleia, não fizer a convocação, entre com ação judicial de obrigação de fazer, acumulado com perdas e danos contra essa administradora, porque a recusa de tomar essa atitude é uma recusa ilícita em descumprimento da lei, tá?
Então, o artigo 1355 diz que as assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Então, a assembleia de destituição do síndico é feita por uma assembleia extraordinária, ou seja, aquelas que não são obrigatórias, são aquelas para resolver situações em específico. Então, deve ser uma assembleia específica de destituição. A convocação deve indicar expressamente o tema destituição do síndico. Tem que estar escrito na convocação esses termos. Senão, pode padecer de nulidade essa convocação. Então, uma estratégia para superar essas procurações utilizadas pelo síndico. Primeiro, organize uma campanha entre os moradores para recolher revogações de procurações, tá? Então, exiba que está sendo cometido a má gestão, os atos praticados não são atos lícitos, abusos estão sendo cometidos e convença esses que outorgaram a procuração a revogar esses poderes para que vocês tomem de volta o poder que uma pessoa só está abusando, né? Segundo, solicite que os condôminos compareçam ou confiem procuração a outro representante confiável. Então, solicite que os condôminos compareçam ou confiem procuração para outra pessoa, para que um só não fique representando todo mundo. Terceiro, se houver indícios de coação ou má-fé, registre um boletim de ocorrência e busca medida judicial, né? Então, para vias de informação, é isso que a lei determina. Não pode haver ameaça, má fé, coação, o tumulto na reunião, na assembleia, né? Então busque a medida judicial apropriada se isso acontecer e busque também a polícia militar. Trabalhe o voto direto dos condôminos, né? As votações são disciplinadas pela lei civil e você pode sim, é uma atribuição, poder reunir votos de outras pessoas que também têm esse entendimento em comum e porque as procurações podem ser revogadas a qualquer momento. Então é um trabalho a se fazer, convencer, por exemplo, no caso aqui, essas 51 pessoas a votar a destituição, né? Então, caso haja fraude ou abuso, entre com ação judicial. Se a destituição for manipulada por procurações ilegítimas que vocês conferiram, ou se o síndico impedir o exercício democrático da Assembleia de Destituição, é cabível ação de nulidade de Assembleia, ação de prestação de contas, ação de destituição judicial em casos graves, tá? A prestação de contas aqui que a gente diz, às vezes é uma exibição de documentos, demonstrar uma auditoria que as contas foram incompletas e há abuso de poder. Ah, foi aprovada pela Assembleia. Não, foi aprovada pelo síndico com as procurações que ele tem. Então não foi um voto assemblear, foi um voto por procuração. Então pode ser questionado sim na justiça. Registre tudo, leve testemunhas para a Assembleia para que atestem o que está acontecendo. Você tem direito, a assembleia é algo público, né? As decisões tomadas ali são favoráveis à coletividade. Então tem aqueles, ah, não pode gravar porque tem a lei de proteção de dados. Não, não se aplica a lei de proteção de dados para algo que é seu, né? O seu condomínio, o seu patrimônio. Então você tem direito sim de gravar as assembleias, tem jurisprudência a favor disso. Você pode gravar o que estiver acontecendo, é um direito seu, né? E tem jurisprudência que determina que a gravação e a reunião em áudio ou vídeo é autorizada porque é uma questão de proteção pessoal do seu próprio bem, do seu próprio patrimônio. Pede-se que a ata seja o mais detalhada possível por todos os acontecimentos. Se houver omissão na ata, a omissão também é crime. Pode ter aí o crime do artigo 299, que é a falsidade ideológica, omitir algo que foi decidido relevante na ata de reunião, também é uma atitude criminosa. Se houver tumulto, como eu disse, chame a polícia para que apazigue, coloque a paz ali nesta reunião. Mesmo com a maioria de procurações, nunca esqueça isso, mesmo com a maioria de procurações, o síndico não está acima da lei e com base no Código Civil, no direito dos condôminos e na prova da má gestão, ele pode e deve ser destituído. O segredo está na organização prévia, estratégia legal bem montada e, se necessário, intervenção judicial. Então, esse vídeo informativo porque
Muitas pessoas, perguntam, por que as procurações são válidas, por que a lei permite que isso aconteça, não tem como fazer nada, e aqui está, tem como fazer, só precisa de estratégia, precisa de uma educação sobre as votações, sobre, tudo que pode ser, feito em uma assembleia, como convocar, como se reunir, né. Então a lei disciplina tudo isso. Portanto, se procure um advogado da sua confiança, mostre a sua situação em específico, vá ser consultado, mas em tese é isso que a lei disciplina sobre votações, sobre procurações e sobre evitar que esses abusos continuem em um condomínio, que infelizmente é pequena parte que acontece, mas acontece, né? E você tem direito de defender o seu patrimônio, o seu condomínio, que você é parte desse condomínio, tá bom? Qualquer outra dúvida, continue aqui no canal, que nós vamos trazer mais vídeos informativos como esse, com as regras legais, com a doutrina, a lei e a jurisprudência facilitada para ajudar o seu dia a dia. Como sempre digo, deixe aí o seu comentário, deixe a sua curtida, deixe aí a sua inscrição, inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades aqui do canal de Direito Imobiliário. Um abraço e até o próximo vídeo.